A fibromialgia é um dos grandes mistérios da medicina. Caracterizada por dores difusas por todo o corpo, a doença não demonstra nenhuma anormalidade. Os especialistas dizem que a patologia pode estar diretamente ligada a questões psíquicas. E é isso que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Andréa Portnoy, que trabalha há mais de 20 anos em pesquisa e atendendo pacientes com fibromialgia. Como vai, doutora Andréa? Tudo bem? Eu vou bem. Como vai você, Camila? Obrigada pela presença, viu? Obrigada. E também do outro lado da bancada aqui do Mentalistas, eu convidei o Dr. Kleber Duarte, que é coordenador do Centro de Dor do Hospital Samaritano de São Paulo. Tudo bem, doutor Kleber? Bem. Obrigado pelo convite. Obrigada pela presença. Obrigada. Bom, para a gente começar essa discussão, acho que é interessante falar sobre a fibromialgia. O que é a fibromialgia, hein, Dr. Kleber? Existe talvez um conceito que vale a pena ser pensado. Primeira coisa é a seguinte: claramente, fibromialgia é um sofrimento crônico. É uma dor difusa, mas que o diagnóstico não é nunca restrito somente à dor. O doente com fibromialgia tem que ter dor difusa, porque é o floreado que compõe, digamos assim, o contexto, a sintomatologia e tudo mais. Mas este doente é um doente cronicamente sofredor. Eu acho um pouco exagerado dizer que a fibromialgia ela é a partir de um contexto puramente psíquico. Por favor, me corrija se eu estou errado. Não, está perfeitamente correto. É que existe um detalhe, é o seguinte: é difícil saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, no contexto de você ter um sofredor crônico e uma reação emotiva relacionada a esse sofredor crônico. Ou se você tem uma doença que causa o sofrimento físico e distúrbios emocionais que compõem o floreado. De modo geral, a gente tende a enxergar as pessoas mais como um completo. As pessoas não são só físico, não são só emotivo. É uma junção de corpo, mente e espírito. Então, a fibromialgia, eu acho que acaba sendo uma expressão, uma síndrome talvez, ou seja, um monte de causas possíveis para uma mesma manifestação, mas que leva um sofrimento crônico difuso. A pessoa precisa ter uma dor crônica difusa sem um substrato anatômico. O que é isso, um substrato anatômico? Digamos assim, uma pessoa que tem um grave estreitamento da coluna cervical, em que comprime os nervos e que comprime a medula dentro da coluna cervical, que leva dor em todo o organismo, em todo o corpo, ele não tem uma fibromialgia. Ele tem uma doença da coluna com comprometimento do sistema nervoso central e periférico que está causando essa dor. Então, de modo geral, o que se fala que não tem alterações na fibromialgia, porque classicamente não existe alterações estruturais na fibromialgia, mas tem graves alterações, grandes alterações de funcionamento. Então seria o corpo como um todo em sofrimento. Sofrido. Certo. E o sofrimento a gente já sabe que não é sinônimo só de dor. Não é. Qualquer outro, pode ser um desconforto. Não é. Que tipo de outro exemplo, além da dor? Não que tipo de sofrimento é esse? Eu acho que eu posso explicar isso. Só para os seus ouvintes saberem, a definição de dor começa: a dor é uma experiência sensorial e emocional, e é o sinal demais, e emocional desagradável. E a dor não interessa qual é o estímulo que faz ela começar, a informação corre direto para o cérebro, e rapidinho, e às vezes nem passa pela medula, para ter uma resposta reflexa rápida. Só depois que essa informação chegar no cérebro que nós conseguimos classificar ela como dor. Qual é a parte que classifica? A parte pensante, que é o córtex. E é aí que a gente começa a atribuir significado ao que está sentindo. Porque eu posso me assustar e tomar uma medida rápida, mas eu posso estar na academia fazendo aqueles pesos que machucam. Eu estou até com cara de dor, mas eu estou feliz porque meu abdômen vai ficar ótimo, meus músculos vão ficar fortes. Então, o significado que a gente atribui à sensação é que determina, em grande parte, o sofrimento. Lembrando, a dor que nós dois estamos falando, ela é a dor desagradável.
desenhada para te proteger. Você toma uma providência, né? Isso é interessante que, né, a doutora Andréa levanta, porque a dor nem sempre é uma sensação desagradável nesse ambiente da academia. Por exemplo, é clássico exemplo. Esse clássico exemplo. Mas no caso do fibromialgico, essa informação de dor vem de várias partes, de grandes segmentos, não é, doutor, do organismo, e dói, e continua a doer, e dói no dia seguinte, interfere no meu sono, eu acordo já cansado, durmo, eu não estou bem no dia seguinte. E nós estamos agora começando a falar de um outro sofrimento, da percepção de não estar saudável, de eu pareço saudável, mas eu estou doente. Existe um detalhe que é exatamente o que ela falou. Assim, o doente fibromialgico, ele tem uma dor. Pronto. Aquilo é estabelecido nele. Às vezes está melhor, às vezes está pior. Ele tem uma dor sem causa aparente. Sem causa aparente. Ele acorda com dor, ele dorme com dor, ele dorme e não descansa. Ele oscila o humor com imensa labilidade. Labilidade. Às vezes oscila de um quadro de euforia para um quadro de depressão. Assim, de forma muito intensa. Ele tem um vínculo com o mundo... assim, se distorce, exatamente. Ele tem uma distorção da percepção, da sensibilidade, do sentimento e da reação frente ao quadro doloroso. Eu vou só aproveitar que ele falou da labilidade emocional e vou acrescentar. Como o Dr. Kleber disse, às vezes minha dor está pior, às vezes a dor está melhor. Mas se eu sou uma pessoa que tem fibromialgia, eu fico na expectativa da minha dor piorar. Expectativa é uma coisa que acontece no futuro. Nasceu a ansiedade da dor. Eu tenho medo da dor que eu vou ter no futuro. Eu ainda não tenho ela, mas eu fico vigiando. A gente chama de hipervigilância, para ver se a minha dor piora ou não. Mas eu passo o dia inteiro lá no fundo da minha consciência, meio que checando como que está a dor para ver se ela não está piorando. Puxa, é mais uma causa de sofrimento, que é aquilo que a gente estava falando, né? Medo clássico do fibromialgia. É o pai da ansiedade. Passo assim os meus dias e começo a ficar muito triste, porque eu não consigo fazer mais as coisas que as outras pessoas fazem. Eu fico com medo de aceitar convites para a festa, porque eu não sei como eu vou estar. Então, a tristeza, que é a mãe da depressão, vai se formando bem devagarinho, à medida que eu vou percebendo as coisas que eu vou perdendo por causa da dor. E é por isso que o doutor disse que as pessoas parecem mudar de emoções, mas elas oscilam entre o medo e a tristeza. E às vezes ficam zangadas. Porque isso não é... Eles mesmos falam, isso não é vida. Eu queria fazer as coisas e não consigo. Existe um detalhe, assim, o doente fibromialgico possui cifloreado, uma dor difusa, sem um substrato anatômico, mais ou menos, né? Existem algumas alterações que acabam encaixando a fibromialgia não como uma doença estrutural, mas hoje em dia como dita uma doença funcional. Ou como diz o nosso professor lá, como uma doença disfuncional. É algum distúrbio do funcionamento e não um distúrbio anatômico. Só para dar um exemplo. Por exemplo, dor difusa pode acontecer em inflamação dos nervos. Por exemplo, uma neuropatia periférica, a pessoa pode ter isso, pode ter um quadro de dor profunda que vai fazer qualquer movimento. Como a sensibilidade está deturpada porque os nervos estão captando de forma errada e transmitindo de forma inadequada as informações, ele pode simular uma dor contínua. Isso não é fibromialgia, isso é uma neuropatia periférica dolorosa. Mas é um diagnóstico bem semelhante. Muito parecido. Por exemplo, essa neuropatia pode acontecer em pessoas que têm disfunções da glândula tireoide. Diabéticos. No diabético. A famosa neuropatia. Em doenças que possuem doenças inflamatórias crônicas. Dores é muito pernas, presente no reumático. Exato. É doença reumática. Então, tanto é que o nome fibromialgia, você já pensou assim, o que significa esse nome, fibromialgia? O que significa, doutor? Vamos destrinchar, dissecar a palavra? Vamos. Fibra. Mio, músculo. Algia, dor. Dor da fibra muscular. É a dor da fibra muscular? Não. Ela é uma dor difusa. Acontece que essas pessoas, por terem dor difusa, elas têm uma reatividade da pele e uma reatividade muscular anormal. Mas todo o contexto,
todo o conjunto dele está alterado. Além disso, depois de muito tempo com dor, ficam muito sensíveis a ruídos, a aromas fortes, a temperos fortes e a luzes e cores fortes. Ou seja, a incapacidade que acompanha o sofrimento do fibromialgico progride nessa direção também, além das diversas disfunções que o doutor aliás, deixa eu só contar uma história. Sabe, o período de residência é um período espetacular na vida da gente, que a gente faz loucuras sofrido, que não porém faz. bom, né, doutor? Bom. Aquela coisa assim, estava de plantão, 3 horas da manhã, nada passando na televisão, de repente eu fui assistir um filme em preto e branco. As pessoas que me conhecem já escutaram essa história. Era um filme japonês, falado em japonês, dublado, que conta a história de um médico de uma cidade de periferia de Hiroshima, que foi o único hospital num raio que sobreviveu ao primeiro bombardeio atômico. E ele era uma pessoa, apesar de atender num hospital, praticamente um hospital comunitário, ele era bem metódico e ele anotou diversas coisas, inclusive características que depois foram usadas para se ver quais os primeiros efeitos da radiação. E tem uma cena, que é uma cena assim, está um senhor sentado numa maca de atendimento, a câmera está de frente para ele e o senhor já com uma certa idade, sentado com um olhar compassivo, assim, olhando para frente, sem nenhuma face de sofrimento. Aí a câmera vira para trás. Tem centenas de cacos de vidro nas costas, tudo. E o médico calmamente tirando um por um, fazendo ligadura de veias, de artérias sangrando, dando pontos, e ele absolutamente sem expressar sofrimento. Com uma quantidade de estímulo doloroso absurdo. Ou seja, na realidade, a dor, ela é reconhecida no cérebro não somente em áreas onde, pronto, está doendo. Não, é onde você interage com o meio, você interage socialmente. Mas isso nós estamos falando de substratos anatômicos. E às vezes os médicos têm que sair desse papel e partir para o outro lado. A grande vantagem, a grande função da psicologia, e no qual, por exemplo, a psicoterapia é pedra de esquina no tratamento dos doentes fibromialgicos, é que o funcionamento dessas pessoas precisa mudar. Elas precisam, muitas vezes, se implicar no tratamento. Tem doentes fibromialgicos graves que são absolutamente entregues. Desamparados. E tem outros que enfrentam a vida. Tudo depende, muitas vezes, do contexto como ela... É uma das... A gente só vai fazer um rápido intervalo aqui no Mentalistas. Volta daqui a pouquinho. Estamos falando sobre fibromialgia. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão o Dr. Kleber Duarte, coordenador do Centro de Dor do Hospital Samaritano de São Paulo, e a psicóloga Andrea Portnoy, que trabalha há mais de 20 anos em pesquisa e atendendo pacientes com fibromialgia. A gente volta já. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas, estamos falando sobre fibromialgia. Estou conversando aqui na Rádio Estadão com o Dr. Kleber Duarte, coordenador do Centro de Dor do Hospital Samaritano de São Paulo, e a psicóloga Andrea Portnoy. Andrea, a gente estava falando no último bloco, né, dessa questão da dor, né? Como é que cada um percebe a dor, e você estava explicando essa questão da percepção da dor, que é diferente para cada uma das pessoas, exatamente, não é? O Dr. Kleber havia falado de um filme que ele viu, onde uma pessoa estava passando por um procedimento doloroso e não estava manifestando nenhuma reação de dor. Essa pessoa estava usando um truque que se usa, que é a distração da atenção. Isso é consciente? Sim, a gente ensina os pacientes a fazer, com certeza. E funciona em parte, não 100%, dependendo da intensidade da dor. Porém, nós sabemos... Os psicólogos gostam muito de antropologia e história. Então nós sabemos de histórias, por exemplo, de monges. Tem histórias assim belíssimas
pessoas na Índia, faquires, que conseguem fazer uma distração a ponto de se desconectar. Eles têm treinamento. O fibromialgico, geralmente, nenhum de nós tem o treinamento para lidar com a dor. Mas existem caminhos diferentes. O que eu achei interessante que o Dr. Kleber falou foi que alguns dos seus pacientes eram completamente entregues, e a gente chama isso de desamparo. Foi o número de vezes que eles tentaram reaver o estilo de vida e a vida que eles tinham antes, até que eles desistiram. E os médicos sentem um impacto quando o paciente desiste, eles sabem imediatamente. Não precisa nem abrir a boca, que eles sentem no ar. Nós estamos estudando agora com os meus alunos uma variável que a gente chama, que se chama aceitação. Aceitação não é resignação. Aceitação é perceber a realidade. Aceitar a realidade, não conformar-se, porque eles vão atrás de outros medicamentos e outros métodos, mas trabalhar dentro da realidade com dor. Então, a maneira como nós trabalhamos é o aqui e agora com dor, resgatando o que é possível do passado, mas principalmente preparando o futuro com dor. Uma curiosidade que eu tenho, como é que esse paciente chega no consultório médico, né? O paciente que vai chegar e num futuro próximo a ser diagnosticado com fibromialgia. Como é que ele chega no consultório médico, hein, doutor Kleber? Das mais variáveis condições possíveis. Muitas vezes ele chega depois de 1, 2, 3 intervenções cirúrgicas. Cirurgia? 1, 2, 3 ou 4. Na realidade, muitas vezes eles chegam depois com pilhas de exames complementares, às vezes todos normais, então minimamente alterados, e chegam com frequência com um cabedel de medicamentos que já usou e que nada funciona. Tem uma coisa interessante do fibromialgico. Você acha que a morfina é um analgésico potente? Nossa! Pelo menos o senso comum, né? O conhecimento que a gente tem é que a morfina seria o ápice da medicalização para você não sentir dor. Mito ou verdade, doutor? Ela é mito em todos os casos. É mesmo? É mesmo, porque existem medicamentos dessa classe que são mais potentes do que a morfina. 100, 150, 1000 vezes mais potente em termos de dose equivalente. Existem medicamentos que são de liberação prolongada, que são de ação contínua, coisa que a morfina também pode ser dependendo da formulação. Só que um fibromialgico pode tomar um balde de morfina, vai ter todos os efeitos colaterais e não vai melhorar a dor. O corpo dele não tem aquelas terminações nervosas onde a morfina se acopla. Ele tem deficiência de sensibilidade. O Dr. André comentou que esse doente depois ele queixa que luz incomoda, que barulho incomoda, que cheiro incomoda. Ele tem uma alteração global da percepção, da sensibilidade. Exatamente. Não é só... E da sensibilidade própria, pessoal, baixa autoestima, uma frustração imensa, porque traz 30 quilos de exames e todos os exames normais. Então fez um monte de procedimentos e só piorou. Já vi doentes fibromialgicos com 6 cirurgias de coluna. Puxa, e não era... essencialmente um problema na coluna, esse que é o problema, né? A gente fica até na dúvida se ele caiu, esse paciente no caso, caiu em mãos de profissionais não tão habilitados para investigar as reais causas, né? Porque a gente tem, eu sempre cito aqui no ar o Dr. House, né? Aquela série americana que ele descobre, ele tem um departamento que descobre todas as doenças, que seria o grande sonho, acho que, da humanidade, você ser capaz, né? De descobrir as doenças e curar as pessoas e trazer uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, mas nem sempre é possível. Acho que o paciente de fibromialgia, ele tem essa busca incessante, né? Pela resolução do problema. Exatamente. Existe um problema que é o seguinte, tem um ditado máximo de quem atende saúde, que você, sempre que possível, vai curar. Sempre que possível, você vai aliviar, desculpa. Mas sempre, sempre, sempre vai cuidar. Isso é muito interessante quando você vê doentes com câncer. O doente com câncer ele não está preocupado, muitas vezes,
somente com a questão de uma doença que potencialmente pode levá-lo à morte. Ele está preocupado se ele vai ser cuidado ou não. Se vai chegar um dia, não tem mais nada para fazer. Essa é uma frase que eu costumo dizer, inclusive para os residentes, que tem que ser abolida na nossa especialidade. Você sempre tem o que fazer, você sempre tem que dar conforto. E muitas vezes, nesse doente fibromiálgico, de certa forma, a piora da doença é uma forma do doente se reinserir dentro de um contexto social. E isso daí envolve um contexto de ser cuidado, de ser amparado, de ser novamente acolhido. Então, você avaliar esse doente meramente de um ponto de vista estrutural físico está cometendo um erro semântico. Esse doente tem que ser avaliado num contexto de saúde mental, num contexto de saúde física, num contexto global. É isso que eu queria saber. Eu estou, enfim, com um médico aqui, uma psicóloga. Eu quero saber se o mundo de vocês dialoga de certa forma. Quer dizer, ou se ainda existem alguns profissionais que não Você estão... perguntou como é que o doente chega ao doutor. Agora você tem que perguntar como é que o doente chega no psicólogo. Que acho que o caminho ainda... Encaminhado geralmente pelos médicos. Nunca ele vai sozinho, né? Às vezes vai, porque nós, depois de tantos anos, acabam conhecendo um ou outro. E nós sempre reencaminhamos para o médico, porque muito do trabalho, e o doente com fibromialgia dá trabalho para o médico, é o trabalho que o médico tem de eliminar as outras possíveis causas dessa queixa. Então, se eu apareço, um fibromialgico aparece com dor nas costas, ele tem que ter certeza que não são outras coisas. Pode ser um tumor, pode ser um disco, pode ser 1000 coisas, ou pode ser fibromialgia. Então, ele vai ter... Desculpa, só um instantinho. É que é o seguinte, eu atendo no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo, no ICESP. E assim, quase 35% dos pacientes com dor crônica que eu atendo lá não tem nada a ver com câncer. Vocês já fizeram as baterias de exames, não todos tem nada possíveis, e não tem câncer. E uma quantidade imensa de doentes que são fibromiálgicos. Só que o fibromiálgico, ele também pode ser doente. Então, qualquer mudança de parâmetro, ele precisa sempre ser reavaliado. Pode ter outras doenças. Concorrentes, né? Digamos assim, a dor de cabeça de um fibromiálgico pode ser um tumor. Então, o médico acaba tendo o trabalho de cada uma das queixas é escutada. Cada uma delas é investigada. Lembrando que nós esquecemos de falar, doutor, que a dor do fibromiálgico passeia. Então, ele está no primeiro semestre com dor no quadrante superior direito. O quadrante superior direito no é metade do corpo. Metade do corpo. Tá. E no segundo semestre, no quadrante inferior esquerdo. A dor muda de lado do corpo. Dor então, de cima, embaixo, do lado direito, lado. vai para o esquerdo. Cada vez que ele vai ao médico, e o médico faz a lista, esse médico vai investigar. Ele vai investigar, porque ele tem que ter certeza que é a fibromialgia e não outra possível doença. Então, eu atendo fibromiálgicos que estejam sob acompanhamento médico. Então, se aparecer algum sem acompanhamento médico, volta primeiro para o médico para a gente ter certeza, porque eles chegam dizendo, eu acho que eu tenho fibromialgia. Aí eu viro e falo, eu não sei, você tem que ir no médico. Nós dois sabemos. Né? E quando tem o diagnóstico, como é que é o trabalho psicológico desses pacientes? Esse trabalho psicológico vai fazer justamente o possível para que essa pessoa retome o seu fluxo de vida, a sua rede social dentro do possível, e não transforme o hospital, o médico, sala de espera, salas de exames, clínicas e tratamentos em seu mundo. Compreendeu? Normalmente eles chegam com esse... não sei se a palavra é dependência, né? Não, eles... De repente você também... De repente você começa a ter hora no médico, hora no fisioterapeuta, hora na acupuntura, hora para fazer um exame desse tipo, exame daquele, hora com um psicólogo. E de repente você não consegue... Bom, você geralmente não consegue trabalhar quando o seu caso é grave. É difícil de trabalhar mesmo, mas o seu mundo se tornam remédios e hospitais. A pessoa deixa de fazer coisas, se socializar. Ela passa a viver num mundo que não é o dela. É um mundo que devia ser temporário, transitório. Esse não deve ser o mundo dela, não deveria. Mas ele é uma doente crônico. Então o que a gente tem que fazer é o equilíbrio.
ele realmente vai ter que ir ao médico, ele realmente vai ter que fazer exames, mas ele tem que ter seus objetivos de vida, ele tem que ter a sua vida familiar. Se já teve filhos, não é para desconectar-se deles. Só que tem um jeitinho de fazer. Existe com dor. Desculpa, só entender. Existe uma coisa que precisa assim, né? ver. Muitos doentes fibromialgicos, eles não se implicam no tratamento. Eles transferem, eles terceirizam o seu tratamento. Por exemplo? Eles terceirizam para um fisioterapeuta resolver a dor lombar que ele está sentindo naquele momento. Eles terceirizam para um psicólogo resolver a sensação de luto, de perda ou depressão, entre aspas, né? Nem sempre é exatamente isso. Porque depressão não é luto, são coisas bem diferentes. E ele tenta transferir para um acupunturista, por exemplo, transfere. Ele se implicar em que ele tem que continuar a tocar a vida dele, independente de sentir dor. A dor tem que fazer parte dele e não ser o motivo da existência dele. Doutor, e a medicalização? Porque ainda faz parte do senso comum, né? Vou tomar um remedinho que eu melhoro. E aí o paciente fibromialgico, ele pode se intoxicar de todos os remédios que não vai resolver muitas vezes o problema. Que é uma transferência também. Eu vou tomar um remédio que resolve. O remédio vai resolver por mim. Só que tem um detalhe, que é uma coisa importante no fibromialgico. Você tem que medicar o fibromialgico. Porque tem medicamentos que reduzem a salabilidade, tem medicamentos que reduzem a percepção dos estímulos aversivos externos, tem medicamentos que melhoram o sono, tem medicamentos que ajudam a relaxar essa musculatura que está cronicamente contraída, reduzindo com isso aquela retroalimentação de um quadro doloroso. Então ele tem que ser medicado. Só que a medicação para um doente crônico é diferente de uma medicação para o doente agudo. A medicação para um doente que tem uma doença estruturada, por exemplo, a medicação que você usa para um epilético é uma medicação. Só que essa mesma medicação, às vezes, pode ser usada para um doente fibromialgico para ajudá-lo a estabilizar o humor, para poder conseguir aderir à psicoterapia. E faz uma imensa diferença. Todas essas medicações nunca são em doses violentas nem nada, no caso do fibromialgico. Fazem uma grande diferença na psicoterapia. A minha área de pesquisa é enfrentamento da dor. E eu recebo os pacientes, assim, esses que delegam a sua vida, a sua saúde. E nós fazemos, quando ele melhora um tantinho assim da dor, ele já começa a se aprumar na cadeira e já começa a conversar diferente comigo, só porque o médico conseguiu ou uma noite 100% de sono. Às vezes o médico consegue uma noite. É o dia seguinte que eu quero fazer terapia com essa pessoa. Porque nesses pequenos momentos de alívio que aparece o verdadeiro indivíduo debaixo daquele monte de escombros que ele acha que tem em cima, e começa a briga pelo que é seu, né? Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, se um doente fibromialgico que tem essa dor difusa tem de repente uma contratura muscular por causa de uma postura viciosa, tal, isso tem que ser abordado, isso tem que ser tratado. Se ele tem uma dor de dente, isso tem que ser tratado. Entende? Se ele está tendo distúrbio de sono, tem investigado isso aí, o que pode ser feito para melhorar a qualidade do sono. Se ele tem disfunção intestinal, ele pode abordar, tratar isso daí de forma adequada. Sempre então, é possível ajudar. Sempre possível. Sempre possível. Então é um tratamento contínuo. Eu estou recebendo aqui na Rádio Estadão o Dr. Kleber Duarte, coordenador do Centro de Dor do Hospital Samaritano, e a psicóloga Andréa Portnoy, que trabalha há mais de 20 anos em pesquisa, atendendo pacientes com fibromialgia. A gente recebeu uma carta de um ouvinte aqui da Rádio Estadão, relatando um caso, eu separei aqui. Vou ler essa carta e aí eu gostaria da impressão de vocês sobre esse caso, né? O ouvinte Carlos, que mandou essa carta aqui para a Rádio Estadão, ele diz assim, olha, desde que a minha avó, a mãe da minha mãe, morreu, a minha mãe se queixa de dores. Então, a mãe dele se queixa de dores quando a mãe da mãe dele faleceu. No começo foi uma dor no joelho, que não passava de jeito nenhum. Depois surgiu uma dor na barriga, isso faz uns 8 anos. Após inúmeros exames, o médico reumatologista diagnosticou que o problema da minha mãe é fibromialgia. No entanto, ao mesmo tempo que ocorreu um alívio por, teoricamente, descobrir o problema da minha mãe, já que ela já tinha um diagnóstico de fibromialgia,
essa descoberta acarretou um outro problema, pois agora minha mãe quer viver à base de medicamentos para a dor. Eu gostaria de saber se existem outros tipos de tratamentos, com menos remédios. Esse problema pode ter alguma ligação com os problemas emocionais que a minha mãe teve ao longo da vida? Lembrando que ela sempre foi uma pessoa nervosa e passou por várias questões. Particularmente, eu achei que o médico que deu esse diagnóstico não teve um cuidado melhor para investigar outros problemas da minha mãe. Ele deu esse diagnóstico de fibromialgia sem nem pedir exames para minha mãe. Por se tratar de uma doença tão complicada, o médico não deveria ter buscado mais indícios para fazer esse diagnóstico? É o que diz aqui o nosso ouvinte nessa cartinha. Bom, ele falou que ela realizou vários exames, né, e que não constou nada, que a gente já tinha comentado essa questão dos exames, mas não existe um exame, doutor, que diga que aquele paciente é fibromiálgico, ou isso não tem? Enfim, e gostaria das suas impressões com relação a essa cartinha do ouvinte Carlos aqui, depois a doutora Andréa pode falar também. Tá. Primeiro, uma história bastante comum. Você não tem, por exemplo, esse momento de luto que eles tiveram em família, isso não foi a causa da fibromialgia. A doença já existia, a disfunção que iria causar a fibromialgia já existia. Isso daí foi o botão que ligou. Então, você tem muitas vezes um evento que desencadeia um quadro de fibromialgia. Por exemplo, tem uma moça, uma senhora que tem um quadro de fibromialgia por causa de uma cirurgia ortopédica no pé. Abriu um quadro de fibromialgia. Ou seja, aquele distúrbio local que ela tinha no pé foi a causa da fibromialgia? Não. Ela já tinha um distúrbio e aquele foi o fator que ligou. Muitas das doenças crônicas que a gente ainda não conhece os mecanismos pelos quais elas surgem ou elas se mantêm, elas precisam de um fator externo que desencadeia, mas já estava escondidinha lá. E é muito o que aconteceu com ela. Na realidade é o seguinte, fibromialgia é algo atualmente que você pode dizer que é incurável. O incurável, por enquanto, né? Por enquanto, como várias enquanto. Doenças da medicina, que a medicina tem de investigar, né? Mas ela não é intratável. Certo. E não ser intratável não significa que ela vai tomar só remédio, mas ela vai precisar de remédio também. Naquelas situações que a gente havia comentado. Uma contratura muscular, uma doença reumática, uma disfunção intestinal, distúrbio de sono, entre mais. E outra coisa também, às vezes, permitir justamente uma psicoterapia. Doutora? Eu só quero acrescentar, por causa das pessoas que estão ouvindo, que as pessoas não costumam morrer de fibromialgia. É assustador por causa da dor. Mas não se morre de fibromialgia. Não se morre, mas se vive muito tempo em sofrimento, né, doutora? Depende, né? Principalmente se é negligenciado, né? Depende da família que ela tem, dos amigos, do médico que ela tem. Do quanto ela se engaja no tratamento. Principalmente. E essa coisa de tomar remédios, então, provavelmente a mãe dele vai ter que tomar medicamentos. É difícil dizer assim, vida, porque você tem um descritivo, mas esse é um aspecto mais genérico. E uma das principais coisas com relação a esse tipo de doença, dor crônica, é que não tem receita de bolo. Não tem aquele remédio. A associação desse daqui com esse aqui resolve os problemas. Não resolve. Isso tem que ser totalmente individualizado. E uma das coisas que acontece é o seguinte, o ser humano tem mecanismos de funcionamento, mas o ser humano não é encaixado dentro de um quadrado. Você tem uma dor neuropática, você tem uma fibromialgia, você tem uma dor, síndrome dolorosa complexo regional. Não, você tem um contexto de uma pessoa que tem um quadro de sofrimento crônico. E por isso que você limitar ao físico não trata, não aborda esse tipo, né? Você tem que tratá-lo de forma global. Então, assim, eu volto a insistir, muitas vezes é preferível não tomar remédio, fazer psicoterapia, mas muitas vezes você precisa tomar o remédio para fazer a psicoterapia. Sim. Doutor André, ele diz aqui, a minha mãe sempre foi uma pessoa nervosa, né? E aí citou essa questão do luto, né? Por cima, mas disse que a mãe dele sempre foi uma pessoa muito nervosa e ele queria saber se esse quadro de fibromialgia está ligado a questões emocionais que a mãe dele passa aí ao longo da vida. E aí? Eu só vou complementar e, na verdade, vou falar com outras palavras a mesma coisa que o doutor falou. O único que nós sabemos é que um episódio de estresse agudo pode iniciar os sintomas da fibromialgia. E o estresse, ele vem de fatores físicos,
emocionais, ambientais e sociais. Então, esse estressor agudo pode vir de várias fontes e ser o botão, o gatilho que inicia a manifestação dos sintomas. Fora disso, estão sendo feitas pesquisas, especialmente na área do doutor, na área de neurologia e neurocirurgia, para descobrir coisas mais específicas. Estão saindo algumas coisas muito bonitas que ainda não podemos afirmar, mas está indo num caminho. Por isso que eu gosto de colocar não sabemos ainda, porque muita gente está trabalhando para resolver no mundo todo esse problema. Aliás, até realçando, lembra aquilo que a senhora tinha comentado, né, de que a dor caminha. Repara que ela teve dor intensa, mais intensa, em segmentos diversificados do corpo. Exato. Se não existe uma receita da medicina, a psicologia pode sugerir algumas coisas. Se você não consegue caminhar, os médicos sempre vão pedir aos fibromialgicos que tentem caminhar. Dê uma levantadinha na hora da novela, quando tiver o intervalo, e dê uma volta na sua sala e sente de novo. Levantar, sentar, caminhar, faz uma diferença. Se você não consegue dormir à noite, tire um cochilo durante o dia. Se você não pode fazer algumas coisas porque você tem dor, descubra as que você pode fazer com dor. Então, não abra mão daquilo que é a sua vida. Se você tem que tomar muitos remédios, como é o caso dessa senhora, vamos proteger o nosso fígado, não comendo frituras, não bebendo cervejinhas e outras coisas, né? Vamos encher o nosso organismo de excelentes alimentos que vão nutrir os nossos músculos, vão facilitar o resto da vida do nosso organismo. Eu não subestimaria a inteligência e nem o poder que tem atrás de cada criatura quando ela quer sair de uma situação ou melhorar a sua situação. Essa questão da alimentação e do sedentarismo também é importante a gente esclarecer, Dr. Kleber, sobre isso. O que a gente pode falar para o nosso ouvinte aqui? Demais. Na realidade é o seguinte, também eu já ouvi de doente falar o seguinte, doutor, minha dor não passou. Mas hoje eu vivo muito melhor, porque hoje eu faço academia 3 vezes por semana, caminho todos os dias, convivo com os meus filhos, saio todas as noites com o cachorro, estou dormindo melhor, estou comendo uma alimentação mais saudável, perdi peso. Isso chama-se se implicar no tratamento. A pessoa saber que ela pode conviver com isso e que ela fazendo atividade física ou não fazendo, ela vai ter dor do mesmo jeito. Só que ela fazendo uma atividade física, levando uma vida mais equilibrada, ela vai ser mais saudável. Então, mesmo quando se tenha o diagnóstico da cura, por exemplo, mas pelo menos pode-se lidar de forma saudável com isso. E a gente tem que lembrar que os profissionais de saúde, eles não tratam só doença, eles promovem saúde. Então, o médico vai cuidar da sua doença, mas ele vai te orientar para promover sua saúde. Vai te encaminhar para um fisioterapeuta, para uma nutricionista. E, às vezes esses pacientes têm probleminhas nos olhos, para um oftalmo, para o gineco. Quando ele faz isso, ele não está só tratando a doença, ele está promovendo a saúde. Então, aos fibromialgicos, recomendamos que olhem para os seus médicos como aquele que vai ajudar você a recuperar a saúde como um todo, como pessoa íntegra, o melhor possível. Normalmente no consultório de psicologia, esse paciente, quando vocês já investigam, né, e fazem esse trabalho com a medicina, dá pra gente dizer que as pessoas que vão desenvolver a fibromialgia ou aquelas que têm, os pacientes que têm a fibromialgia, normalmente eles são pacientes mais com quadros depressivos, de ansiedade, enfim, quais patologias psíquicas são mais comuns nesse diálogo com a fibromialgia? Existe uma relação muito estreita entre depressão e dor. Tá. Pacientes com depressão, só depressão, apresentam quadros de dor. E é muito comum pacientes com dor apresentarem quadros de depressão. Qual que é a diferença entre os dois? No momento que o paciente com dor ficar sem dor, a depressão, de modo geral, desaparece, a não ser que ele já tenha tido quadro antes da dor, porque é uma depressão reativa à dor.
Essa natureza da relação entre depressão e dor não é super esclarecida, é muito investigada, mas não é super esclarecida. Nós podemos dizer que a depressão é secundária à dor, causada pela dor. E estudam aí os neurologistas todos se há uma diferença na produção de alguns neurotransmissores. São feitos estudos extremamente sérios a respeito. Então, por isso que é tão importante o médico. Quando ele dá um remedinho, porque eles sempre começam com cada indivíduo muito delicadamente a medicação, não sabe como aquele organismo vai responder. Mas quando ele pega um remedinho, esse remedinho faz uma melhorinha, o psicólogo fica celebrando no consultório, porque nós já percebemos o efeito pelo comportamento do doente com relação a si mesmo. Existe uma questão seguinte, você está lidando com algo que é um sofrimento crônico, que é contínuo. Quando você lida com algo que é crônico, que é contínuo, não significa que você vai curar com uma terapia, você vai curar com um remédio, você vai curar com um procedimento. Mas aprender o doente a lidar com esse sofrimento crônico é essencial. É essencial. É óbvio que precisa de uma equipe multidisciplinar. Multiprofissional e multidisciplinar. Por exemplo, psicólogos, acupunturista, maravilhoso trabalho. O que fazer para poder reduzir os estímulos aversivos e o melhor lidar com isso é o que dá mais equilíbrio. Estou recebendo aqui no Mentalistas o Dr. Kleber Duarte, coordenador do Centro de Dor do Hospital Samaritano de São Paulo, e a psicóloga Andréa Portnoy. A gente vai fazer um rápido intervalo, volta já já com o último bloco aqui do Mentalistas. Você ouve Mentalistas. Você ouve Mentalistas. De volta aqui com o último bloco do Mentalistas, falando sobre fibromialgia, né? Essa questão da dor, qual que é a nossa percepção da dor e tudo mais. Recebendo aqui no estúdio da Rádio Estadão a psicóloga Andréa Portnoy e o Dr. Kleber Duarte, que é do Centro de Dor do Hospital Samaritano de São Paulo. Bom, eu queria falar um pouquinho mais sobre a faixa etária, a população. Dr. Kleber, qual é o público mais vulnerável à fibromialgia que a ciência tem? Assim, a fibromialgia ela é muito mais frequente em mulheres, mas está crescendo a quantidade de homens que têm quadro de fibromialgia e parece que existe uma discreta tendência de muitas vezes os quadros serem mais graves do ponto de vista de restrição nos homens do que nas mulheres. A fibromialgia, infelizmente, ela é muito comum na idade mais ativa. Qual a idade? Mais ou menos? Idade adulto jovem, a partir principalmente do final da terceira década de vida em diante. Lá perto dos 40 Isso. Até uns 60 anos. Parece que é um pouco mais frequente a partir do momento em que se tem a crise do climatério. Mas é muito comum e está sendo muito mais comum em pessoas cada vez mais jovens. Não é muito comum em pessoas muito jovens, não. Mas é mais comum no adulto jovem. Mais comum em mulheres, mas homens também não podem ser descartados. Pelo contrário, estão tendo até mais, nos casos mais restritivos. E tem que lembrar que a fibromialgia ela pode se manifestar de forma muito dispersas. Ela pode começar com uma dor de cabeça que não passa, que se mantém de forma contínua. Ela pode começar com uma dor no pescoço, ela pode começar com dor lombar, daí muitas intervenções em coluna vertebral desse tipo de doença antes de se fechar um diagnóstico. Mas a evolução natural, a evolução, infelizmente, do processo é de que essa dor vai se tornar difusa, vai se tornar irregular, sem grandes alterações nos exames, a não ser num exame bastante específico, em que se avalia tônus e turgor da pele, tônus muscular, alguns pontos e bandas de tensão muscular difusos, globais, a história do tipo de dor que tem, os distúrbios que são associados a esse distúrbio doloroso, como o distúrbio de sono, que já falamos tanto aqui, essa instabilidade emocional, labilidade, uma tendência muito maior à depressão e assim por diante. Mas assim, de modo geral, infelizmente, pega mais pessoas na idade produtiva.
Puxa, então pessoas em idade produtiva, mais mulheres do que homens, mas os homens também já começam a surgir mais. Na clínica psicológica, e aí falando sobre os psicólogos que são especialistas da dor, quando eles recebem um paciente que não acham que tem fibromialgia ou que não foram encaminhados, mas eles se queixam de uma dor constante, né? Como é que é o manejo disso, né, na clínica psicológica? Vai direto para o médico. Psicólogos não são médicos. Nós não fazemos esse tipo de diagnóstico. Mas, geralmente, nós temos um monte de amigos médicos para os quais podemos mandar e nós encaminhamos para o médico. Quem faz esse tipo de diagnóstico são os médicos. E aí, quando os médicos constatam... Não, infelizmente tem os psicólogos também, que são nossas amigas, para poder compartilhar. Que bom, né, doutor Kleber? Nós trabalhamos... O doutor Kleber teve toda uma parte da sua formação no Hospital das Clínicas e Faculdade de Medicina USP, que eu conheço faz tempo, doutor Kleber, de muito tempo atrás. Eu fico feliz que tem esse diálogo, né, entre as disciplinas. Então, né? A gente está muito acostumado a pensar equipe multidisciplinar e a dialogar em benefício do paciente, tanto que o Dr. Kleber hoje coordena com muito orgulho, né? O centro de dor do Samaritano. Quando a gente fala centro de dor, não são só os médicos, tem a enfermagem toda. Gente, enfermagem o esteio de todo mundo. Lida diretamente com a dor, né? A gente vem de uma escola, nós vemos de uma escola que dessa escola se tenta enxergar a pessoa como um todo. As necessidades físicas são supridas, as necessidades psicológicas são supridas, as necessidades nutricionais precisam ser supridas, sociais precisam ser cumpridas. Então, assim, você tem muitas vezes dentro de contexto pessoas que lidam desde hipnose, pessoas que operam, pessoas que lidam especificamente com psicoterapia, pessoas com abordagem de fisiatria, pessoas anestesistas que fazem procedimentos de bloqueio, de dessensibilização. Então, todo esse contexto, nada disso, digamos assim, vai curar ainda a fibromialgia, mas são contextos que vão permitir que o doente seja, digamos assim, levar uma qualidade de vida boa, viver bem. Como a gente tem uma audiência bastante diversificada em rádio, a gente atinge um público muito grande, não só pelas ondas do rádio, hoje pela internet, com aplicativo e tudo mais. Queria que o Dr. Kleber deixasse um recado para os ouvintes que ou já receberam diagnóstico de fibromialgia, mas que porventura não tenham recebido um aconselhamento do seu médico para que receba atendimento psicoterápico, né? O quanto isso é importante na vida desses pacientes. Eu gostaria que o senhor desse um recado aqui para o nosso ouvinte, depois a doutora Andréa pode falar um pouquinho também. Tá bom. Na realidade, o que eu gostaria de deixar como recado, que uma das coisas mais importantes na abordagem de uma pessoa que tem um sofrimento crônico é tornar aquela pessoa reabilitada. Reabilitada não é simplesmente assim, teve uma fratura na perna, consolidou, o músculo enfraqueceu, você vai lá e fortalece. Não. Reabilitada é reinserir a pessoa dentro do seu contexto. Ou seja, torná-la habilitada de novo para poder viver bem em sociedade. A pessoa não vai conseguir ter, neste momento, e a medicina, ela é a ciência das verdades transitórias, aquilo que é verdade hoje, daqui a 2 anos podemos dizer que aquilo foi a maior bobagem que já fizemos no mundo. Mas hoje a gente sabe o seguinte, fibromialgia é uma doença crônica que precisa ser tratada de uma forma contínua, com todos os recursos físicos, mentais e medicamentosos disponíveis, da melhor forma, da forma mais equilibrada, reinserindo a pessoa dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto profissional, dentro do seu contexto de vida. Então, é procurar saber que muitas vezes esse diagnóstico é um diagnóstico chato, é um diagnóstico difícil de lidar, é um diagnóstico que implica muitas vezes até mesmo um sentimento de culpa. Poxa vida, por que eu sinto dor o tempo todo? As pessoas ao meu redor não têm. Mas não se implique com isso, se implique na sua recuperação, na sua reabilitação. E nem sempre a pessoa pode precisar o tempo todo estar num consultório de neurologista, mas ela pode fazer a sua acupuntura, sua psicoterapia, manter sua atividade de hidroginástica, manter sua atividade física, manter a sua atividade numa comunidade, se sentir útil numa comunidade, ou seja, isso é reabilitar. Então, o contexto final é o seguinte, é tornar a pessoa hábil para poder se reinserir e conseguir tocar sua vida.
Doutora Andréia, para aqueles pacientes que ainda, né, em pleno século XXI, tem uma certa resistência com a psicoterapia, o que dizer para essas pessoas? Eu quero complementar o que o Dr. Kleber falou. Ele falou da reabilitação de um indivíduo para a sua vida. E eu quero falar para as pessoas do poder que essas pessoas têm. Você tem o poder de reabilitar. Você tem ajudantes na sua reabilitação. A escolha é sua. Você tem arbítrio. Então você tem o poder de mudar a sua condição. Talvez o doente precise entender que o exemplo de uma pessoa que está sentada na cadeira. Todos os profissionais que vão cuidar dele, eles não vão pegar essa pessoa e colocá-la em pé. Mas eles vão dar a mão para ajudá-lo a se levantar por si mesmo. Exatamente. E ele tem que querer se levantar, porque se ele fizer peso para baixo, nem dando a mão nós conseguimos levantar. Fazendo toda a força para baixo. Então, na nossa equipe multidisciplinar, doutor, quem é que está faltando? O paciente. O paciente, isso mesmo. Estamos todos aqui preparados e está faltando um membro na nossa equipe que tem que ser um dos mais ativos. O doente. Assim, ele se implicar mesmo, sabe? Ele tem que fazer pergunta, mas esse remédio faz o quê? E se doer, o que eu faço? Ele tem que pôr a boca no mundo. E não ficar só dependendo de internet também, não, né? Porque hoje em dia... Não, pelo amor de Deus, doutor Google. Não. E não ficar assustadinho em casa com medo. Até é engraçado, porque muitas vezes a informação, muitas vezes a informação, ela acaba tendo o contexto de atrapalhar. Porque ela não vem associado com a interpretação do que aquilo está querendo dizer. E se aquilo se aplica para a sua vida. Então, as pessoas que são treinadas para poder lidar, podem orientar. Muito bem, olha, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Kleber Duarte, que é coordenador do Centro de Dor do Hospital Samaritano de São Paulo, e da psicóloga Andréia Portnoy, que já trabalha há mais de 20 anos em pesquisa com pacientes de fibromialgia. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês, Dr. Kleber. Quem precisar procurar o Hospital Samaritano, pode procurar o Centro da Dor, né? Quem se enquadra nesse diagnóstico aí. Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Para poder participar, às vezes, desse tratamento. Doutora Andréia é essencial nessa abordagem. Me encontrar no Hospital das Clínicas ou no consultório. Obrigada, viu, doutora Andréia? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de esclarecer o melhor possível as pessoas que estão nessas condições. Até uma próxima. Obrigada. O Mentalistas dessa semana fica por aqui. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar esta e todas as outras edições do nosso site radio.estadão.com.br. A apresentação de Camila Tulinski, os trabalhos técnicos Roger Palme. A gerente de jornalismo da Rádio Estadão é a Paula Marinho e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é o João Fábio Caminuto. Até a próxima!